Nós, agradeço a Deus, pastor Vilmar, pela oportunidade, sua esposa, os demais pastores da casa. Sou muito grato a Deus por estar aqui. Também trago a saudação do meu pastor local, o pastor Jackson. É onde Deus preparou a oportunidade de eu estar ajudando o meu pastor Jackson, sendo o segundo dele, é onde Deus preparou tudo isso para mim. E eu sou muito grato. Eu sou o pastor Wagner, eu não sou daqui do Sul, eu sou lá do Pará, mas já vai se fazer 7 anos que eu estou morando aqui no Sul. E aqui está minha esposa, a missionária Daira, onde Deus nos chamou para fazer parte dessa obra maravilhosa de trabalhar para o reino do céu. E aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Aleluia. Eu sou muito grato em tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Eu creio que Deus ainda tem coisas, ainda tem obras para concluir sobre a nossa vida. Aleluia. E essa noite eu quero estar ministrando uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 17. Aleluia, glória a ti, Senhor. Uma palavra que é voltada para a ceia, onde Deus preparou esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu também já quero pedir perdão aos irmãos que eu e minha esposa estávamos comentando ali. A gente não vai participar da ceia, porque a gente ainda não tomou ceia na nossa congregação. Então a gente vai esperar para tomar a ceia lá primeiro, amém? Que os irmãos compreendam essa parte. Amém, igreja? Amém. E vai dizer assim, eu também quero pedir à igreja, não se cale, glorifique o nome do Senhor, me ajude nessa parte. Porque eu costumo dizer, enquanto a gente abre a boca, enquanto a gente glorifica o nome do Senhor, o Senhor preenche o lugar, o Senhor manifesta a sua glória, o Senhor já está presente aqui em nosso meio, aleluia. Que vai dizer assim a palavra, o título da palavra que está aqui no texto é a crucificação. E vai dizer assim, e levando eles as costas, sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um em cada lado, e Jesus no meio. Aleluia, glória a Deus. E pulando lá por 30 agora. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Sente glorificando o nome do Senhor. Dá lugar aí, meu querido, nesta noite. Deixa Deus te usar aí. Aleluia, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor. Meus amados, aqui nós vamos ver uma palavra e uma passagem onde Jesus, ele está encaminhando em direção à crucificação. Mas quando nós vamos olhar para o início do ministério de Jesus, para o início da caminhada de Jesus, nós vamos ver Jesus primeiramente indo em direção ao batismo. Depois que Jesus ele é batizado, o Espírito Santo vai conduzir Jesus ao deserto, porque é lá no deserto que nós vamos ser provados, é lá no deserto que nós vamos ser testados. E muitas das vezes sobre a nossa vida, quando nós estamos passando dificuldade, quando nós estamos passando luta, vai ser onde nós vamos olhar para Deus e vamos perguntar para o Senhor, Senhor, mas onde tu estás? Será que tu não está vendo a minha luta? Será que tu não está vendo a minha prova? Será que tu não está vendo a minha dor? Mas o que eu quero dizer para você, que quando o Senhor está te conduzindo ao deserto, não é para outra coisa não, é para Ele provar o tanto que você vai suportar, é para Ele ver o tanto que você está disposto a sofrer por Ele, é para Ele ver o tamanho da sua dedicação. Porque quando nós vamos ver Jesus passar ao deserto, Ele não vai olhar o tamanho da dificuldade, Ele não vai olhar o tamanho da dor, mas ainda assim vai vir tentação sobre a vida dele, vai vir prova sobre a vida dele. Porque quando Jesus está no deserto, vai vir Satanás provar a vida de Jesus. O mais interessante é que quando nós olhamos para a vida de Jesus em meio ao deserto, passando fome, passando sede, Ele não está questionando a vontade do Espírito Santo. Ele não está questionando o agir de Deus sobre a vida dele, mas Jesus ele está preparado em meio à dificuldade, em meio à luta ele está adorando, em meio à prova ele está glorificando o nome do Senhor, porque nós fomos chamados para adorar, nós somos chamados para somente adorar o Senhor, e quando nós adoramos em meio à dificuldade, em meio à luta, é onde o Senhor vai manifestar a sua glória, é onde o Senhor vai manifestar o seu poder, e vai ser onde nós vamos levantar a mão para o céu e vamos dizer, obrigado Jesus mais uma vez, obrigado mais uma vez Pai pela oportunidade de estarmos aqui adorando o teu santo nome. E
Depois disso nós vamos ver Jesus descendo para ministrar a palavra, descendo, e a multidão vai vir ao redor dele. Jesus vai descer à beira do mar, e ali havendo um barco, Jesus vai subir para ministrar, porque há muitas pessoas em volta deles, há muitas pessoas ao lado dele. Jesus precisa de um certo espaço para que todos possam ouvir o que ele está falando, e vai ser onde Jesus vai começar a ministrar a palavra, vai ser onde Jesus vai falar a respeito do céu para aquele povo que está ali. Porque o que Jesus veio fazer nesta terra, ele veio trazer a salvação para o povo judeu. Porque quando nós vamos olhar aquele tempo, o povo judeu, ele era um povo separado para Deus, ele era um povo escolhido para Deus. E Jesus, ele veio para o povo judeu. Jesus, ele não veio para toda a nação, para o todo povoado, não. Jesus, ele veio especificamente para o povo judeu. Mas quando Jesus começa a caminhar pelo meio do povo judeu, vai ser onde Jesus vai passar a ver aquele povo, vai passar a ver o coração de cada um dos judeus. Porque os judeus, eles queriam Deus, mas eles rejeitavam Jesus como Deus. E vai ser onde os povos judeus vão passar a perseguir Jesus, porque eles não aceitavam Jesus como Deus, eles não reconheciam Jesus como Deus sobre a terra. E vai ser onde o povo judeu vai passar a perseguir Jesus, vai passar a querer matar Jesus. E vai ser onde tudo isso vai se caminhar para a crucificação de Jesus. Vai ser onde tudo isso o povo judeu vai preparar a crucificação de Jesus. Mas o mais interessante quando eu olho para a vida de Jesus é que Jesus não está olhando aquele quem está perseguindo ele. Jesus, ele não está olhando aquele quem está querendo crucificar ele. Porque quando nós vamos olhar para a nossa vida, às vezes nós estamos sendo perseguidos, às vezes nós estamos sendo caluniados no nosso trabalho, às vezes na obra de Deus. Está louvando demais, está louvando mais que eu, está pregando mais que eu. Às vezes nós estamos perseguindo dessa maneira, mas o que eu quero que você entenda, em meio à perseguição, em meio à luta, somente adore ao Senhor. Não olhe para quem está perseguindo o seu ministério, não olhe para quem está jogando pedra em você, não, mas faça ao contrário, vocês estão jogando pedra em você. Comece a coletar essas pedras, comece a juntar essas pedras, e através dessas pedras monte um altar para adorar o nome do Senhor, monte um altar para glorificar o nome do Senhor, porque Jesus, ele não estava olhando para a perseguição, não. Jesus, ele não estava olhando para aquele que estava atirando pedra nele, não, mas Jesus, ele estava preocupado em salvar vidas. Jesus, ele estava preocupado em apresentar o céu para aquele povo que estava ali, porque enquanto Jesus, ele está caminhando firme, o Pai está trabalhando através da vida dele. Enquanto Jesus está caminhando reto na direção do Pai, o Espírito Santo está transformando vida, o Espírito Santo está curando vidas ali naquele lugar. E quando nós vamos ver a princípio da crucificação, Jesus, ele vai estar em meio à mesa com os seus discípulos. Jesus vai estar partindo o pão com os seus discípulos, com aquele que eram próximos deles, com aqueles que Jesus amava, com aquele que Jesus ensinava, com aquele que Jesus estava mais perto ali. E vai ser onde Jesus vai começar a partir o pão e vai começar ali já a falar que ali havia traidores no meio deles. Ali iria se levantar um que iria trair Jesus, porque era necessário haver um que iria trair o Senhor. Porque se não houvesse alguém que fosse trair Jesus, o que seria de nós? Talvez não haveria crucificação, talvez Jesus não morreria, talvez Jesus não ressuscitaria, mas Deus preparou cada um para cada ocasião. Então ali estava aquele que iria trair Jesus, e Jesus vai falar: aqui há um que vai me trair. E aquele que é mais íntimo de Jesus, Pedro vai perguntar: ei, perguntou a Jesus, quem é esse que vai o trair? Porque Pedro, ele não queria que Jesus se machucasse. Pedro, ele não queria que Jesus largasse tudo por mão dele. Pedro, ele não queria perder a presença de Jesus ali no meio dele. Porque Pedro, ele teve uma intimidade com Jesus tão profunda, aquela intimidade de irmão com irmão. Então Pedro, ele menos queria era que o mestre saísse do meio deles. Então vai ser onde Jesus vai falar: aquele que eu der o pão molhado. Então Jesus vai preparar o pão
e vai passar o pão para esta pessoa. Então nós vamos ver Judas pegando este pão, nós vamos ver Judas comendo este pão, e logo em seguida Jesus vai falar: ei Judas, vai e faça aquilo que tu tem para fazer, porque vai ter vezes que nós vamos estar em meio de pessoas que nós estamos acreditando que elas estão no mesmo propósito de nós. Às vezes nós vamos estar junto de pessoas que nós estamos acreditando que elas estão do nosso lado, que elas estão no mesmo propósito que a gente, mas às vezes tem pessoas que são somente um Judas ao nosso lado. Vai ter vezes que vai ser pessoas que vai ser um Judas querendo puxar o nosso tapete. Às vezes vai ter Judas que não está querendo ver o nosso crescimento, ele está até ao nosso lado, batendo na nossa costa, falando: é isso aí mesmo, você está indo bem, mas pelas nossas costas ele está falando mal, pelas nossas costas ele está nos caluniando. Mas o mais interessante disso, que mesmo Judas te traindo, mesmo Judas te caluniando, ele está te ajudando. Mesmo Judas te enfiando talvez a faca pela costa, ele está te ajudando. Porque quando nós somos traídos, quando nós somos caluniados, nós só vamos para um lugar. Nós só vamos na direção de um lugar, que é a direção do Pai. Porque quando nós não temos força mais para prosseguir em frente, vai ser onde nós vamos nos prostrar aos pés do Senhor. Vai ser onde nós vamos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar: Senhor, eu não aguento mais, tu está vendo a luta, tu está vendo a prova, e vai ser onde Deus vai começar a operar de uma maneira sobrenatural sobre a nossa vida. E Judas saindo daquele lugar, já encaminhando para preparar tudo aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. A palavra de Deus vai dizer que quando Judas saiu da mesa, Satanás tomou conta de Judas, e a partir dali Satanás já conduziu tudo, Satanás já começou a fazer tudo que ele tinha para fazer. Então vai ser onde nós vamos ver logo mais adiante os guardas vindo buscar Jesus. Eles virem prender Jesus, mas o mais interessante é que antes de tudo isso acontecer, o primeiro lugar que Jesus foi para o monte orar. Enquanto Jesus estava orando no monte, estava Pedro e João. Mas Jesus falou para eles: fiquem aqui que eu vou ali orar em secreto. Porque vai ter momento em nossa vida que nós devemos orar somente em secreto. Vai ter momentos em nossa vida que nós vamos ter que privar todo mundo. Às vezes o nosso marido, às vezes a nossa esposa, às vezes os nossos filhos. Nós vamos ter que privar, porque vai ter momentos que nós vamos ter que tirar um secreto somente com Deus. Vai ter momentos em nossa vida que o nosso secreto vai ser somente nós e Deus, e mais ninguém, porque há secreto que tem que ser total intimidade com Deus. Há secreto que tem que ser a nossa total intimidade com o Senhor, falando de tudo aquilo que está nos machucando, falando de tudo aquilo que está nos perseguindo. E o mais interessante é que quando Jesus vai voltar e vai ver os seus discípulos dormindo, Jesus vai falar: ei, vocês não estão apercebidos, comece a orar, comece a buscar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por mais que nós estejamos fazendo a vontade do Senhor, por mais que nós estejamos dispostos a entregar tudo, a nossa carne sempre vai estar disposta a entregar nada. A nossa carne sempre vai estar disposta a fazer somente o pior para Deus. Porque o que a nossa carne mais quer é ficar na mesmice, o que a nossa carne mais quer é ficar à vontade. Mas quando nós passamos a entender a vontade do Espírito Santo, mas quando nós passamos a entender a vontade de Papai, vai ser onde nós vamos passar a ouvir o Senhor. Vai ser onde nós vamos passar a fazer a vontade do Senhor sobre esta terra. E quando nós vemos que logo em seguida eles descendo do monte, Judas vai chegar com os guardas, e Judas vai dizer para eles: aquele que eu beijar no rosto é esse quem vocês devem levar. Porque Judas, ele vendeu Jesus. Judas, ele trocou Jesus por dinheiro, por prata. Porque às vezes vai ter homens que vão estar no altar do Senhor, eles não vão estar preocupados com a igreja, não. Eles não vão estar preocupados com algo
almas não, mas eles vão estar preocupados financeiramente. Eles vão estar preocupados em estar tirando a lã da ovelha. Eles não vão estar preocupados com a ovelha não. Há muitos altares aí neste mundo aí que estão preocupados somente com a lã, somente com o dinheiro. Eles não estão se preocupando verdadeiramente com a ovelha. E o que eu quero dizer para você esta noite, que há um pastor que está preocupado com a ovelha dele. Há um pastor nesses últimos tempos que está preocupado com as ovelhas dele, porque as ovelhas deles têm ficado largadas, mas esse pastor está voltando, esse pastor está vindo, esse pastor está chegando, e esse pastor é Jesus. Esse pastor, ele olha para cada ovelha, ele olha para a dificuldade de cada ovelha, para a necessidade de cada ovelha. E o mais interessante é que quando Jesus vai começar a descer com eles para a crucificação, vão açoitar Jesus, vão despir Jesus, vão escarnecer Jesus, porque era necessário aquela dor, era necessário aquele sofrimento. Mas por que todo esse sofrimento? Por que toda essa dor? Esta dor não foi em vão, não. Esta dor foi por culpa minha, foi por culpa tua, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Mas aonde não haveria solução, Deus veio para solucionar para mim e para você, para nós passarmos a ter um acesso ao céu, onde não haveria acesso para nós por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Mas Jesus, ele vai ver: ei, não há quem faça, não há ninguém preparado para isso, eu mesmo vou. Não há ninguém pronto para isso, eu mesmo vou. Porque se não tem ninguém quem faça, eu vou fazer por eles. Se não tem ninguém disposto a sofrer essa dor, eu vou sofrer por eles. Porque Jesus, ele está disposto a passar o sofrimento por você. Jesus, ele está disposto a passar a dor com você. Jesus, ele está disposto a passar a necessidade com você. Aleluia, obrigado, Senhor. Porque Jesus, ele jamais vai deixar o seu filho passando sofrimento sozinho. Jesus, ele jamais vai deixar a sua ovelha passando necessidade sozinho. Jesus, ele está disposto a passar a dor junto. Jesus, ele está se entregando para passar momentos junto com você. Não pense que você está sozinho, não. Em meio à sua dificuldade, em meio à sua dor, em meio à sua luta, Jesus, ele está vendo a sua necessidade. Jesus, ele está vendo a sua luta. Talvez você pode questionar: Jesus me esqueceu. Jesus não olha mais para mim. Jesus me abandonou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estive passando por momentos assim que eu falava: Senhor, aonde é que tu está, Pai? O Senhor não estás me respondendo. O Senhor não estás me atendendo. Olha para mim, Senhor, porque quando estamos em luta, quando estamos passando por prova, o que nós queremos é a atenção do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você esta noite, enquanto você estiver na luta, enquanto você estiver na prova, esteja glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Esteja exaltando o nome do Senhor. Porque enquanto você está na luta, enquanto você está na prova, mas você está adorando, Deus está contemplando o teu clamor. Deus, ele está contemplando a tua adoração. E vai ser quando você parar de adorar, vai ser quando você parar de exaltar o nome do Senhor, vai ser onde ele vai começar a operar sobre a sua vida. Vai ser onde ele vai começar a operar sobre a tua casa. Vai ser onde ele vai operar sobre o teu ministério. Talvez para você pode ser impossível o teu olhar, pode ser impossível o teu ver, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aleluia, glória a Deus. E o mais interessante é que quando nós vamos ver Jesus caminhando depois de ser culpado para a crucificação, depois de o povo ter escolhido crucificar Jesus, Jesus vai caminhar depois do açoite, depois do despimento, depois da escarneção. Jesus vai caminhar com sua cruz. E o mais interessante é que quando eu olho para Jesus caminhando com sua cruz, eu imagino eu, pregador, olhando e vendo Jesus ali caminhando com sua cruz. E
e olhando para cada um que estava ali. Pessoas que Jesus tinha curado, pessoas que Jesus tinha libertado, e todos estavam ali olhando para Jesus, e Jesus carregando a sua cruz. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus caminhando com sua cruz, em meio a tudo aquilo, depois de ter curado, depois de ter sarado, porque às vezes nós somos assim, Deus nos cura, Deus nos sara, Deus abre uma porta sobre a nossa vida, e nós abandonamos Deus depois que Ele faz tudo isso. Depois que Jesus coloca a solução nas nossas mãos, nós abandonamos Deus, nós deixamos o Senhor um pouquinho de lado e vamos passar a cuidar da nossa necessidade. Vamos passar a olhar somente para o nosso eu. Mas quando eu olho para Jesus caminhando com sua cruz, Ele está falando assim: ei, talvez você pode ter me deixado de lado, talvez você pode ter me esquecido, mas eu não esqueci de você. Sabe por quê? Porque eu estou carregando a cruz aqui que é tua. Eu estou carregando um fardo aqui que é teu. Talvez você pode até ter me abandonado, mas você vai começar a me adorar de novo. Você vai começar a me buscar de novo. Porque onde você pensa que é impossível para você, onde você pensa que é improvável para você, vai ser onde Deus vai solucionar o mistério. Vai ser onde Deus vai fazer ser possível para você. Porque enquanto você clama, enquanto você adora, Jesus vai começar a operar no ambiente. Jesus vai começar a mudar o cenário. E o mais interessante é que quando eu olho para essa passagem, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi crucificado mais dois com Jesus. Foi crucificado um à sua direita e outro à sua esquerda. E quando eu olho para Jesus nessa cruz, um a seu lado vai dizer: ei, você não é Deus? Você não estava curando ali há um tempo atrás? Você não estava libertando ali há um tempo atrás? Você não estava falando de salvação ali atrás? Por que não salva a ti mesmo? Por que não desce dessa cruz e nos tira daqui também? Oh, Deus poderoso! Sabe o que é interessante? Que muitas pessoas ali fora vão apontar para Jesus assim, porque estão passando em momento de dificuldade. Talvez tem pessoas em sua casa que estão precisando de uma cura. Talvez tem pessoas em sua casa que estão precisando de uma libertação. E elas estão apontando para Jesus. Sabe por que elas estão apontando para Jesus? Porque em vez de elas buscarem a Jesus, elas estão somente apontando. Mas quando nós passamos a entender que nós temos que buscar o Senhor para Ele poder operar, vai ser onde o Senhor vai fazer acontecer sobre a nossa vida. Vai ser onde o Senhor vai mudar todo o cenário sobre a nossa vida. Porque o nosso olhar sempre vai parecer improvável, sempre vai parecer impossível. Mas quando nós priorizamos o céu diante da nossa vida, porque a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiramente o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Eu entendo com isso, porque quando nós botamos o reino do céu em prioridade sobre a nossa vida, vai ser onde Deus ele vai começar a acrescentar aquilo que nós estamos pedindo. Vai ser onde Deus ele vai começar a colocar sobre as nossas mãos aquilo que nós estamos necessitando. Porque muitas das vezes nós não compreendemos como Deus trabalha. Muitas das vezes nós não enxergamos a maneira que Deus trabalha. E o mais interessante é que onde há um para acusar, há um para proteger também. Há um para te guardar também. Porque no mundo é assim. Sempre vai haver pessoas que vão se levantar contra a nossa vida. Sempre vai haver pessoas que vão estar dispostas a nos acusar. Mas o mais interessante é que onde há um para acusar, Deus vai colocar um também para te proteger. Deus vai colocar um também para falar bem de você. Porque pode haver muitos que vão falar da tua vida. Pode haver muitos que vão te caluniar. Mas Deus vai preparar um para falar bem de você. Deus vai preparar um para falar que você é homem certo, para falar que você é mulher certa. Porque talvez tem muitos aí fora que estão falando que nós estamos aqui em vão. Tem muitos aí fora que estão falando que nós estamos aqui perdendo tempo. Mas o mais interessante é que quando eu vou olhar para a Bíblia, eu vou ver isso. Que aqueles que tinham a oportunidade de estar e que não estiveram, vai ser onde eles vão perder a oportunidade também de estar ao céu glorificando o nome do Senhor. Vai ser onde eles também vão perder a oportunidade
está pertinho de Jesus, conversando com Jesus, adorando Jesus. Aleluia. E vai ser onde este outro ladrão vai falar para ele: ei, você não conhece Deus. Você não conhece a profundeza de Deus, porque se você conhecesse, se você temesse a Deus, você iria entender que este homem aí não tem culpa de nada. Este homem aí não errou. Este homem aí é santo. Este homem aí é puro. Porque há muitos que vão apontar o dedo na tua cara e vão falar do teu passado, vão falar do teu erro, mas Jesus, ele não está apontando o dedo na tua cara para falar do teu passado. Jesus, ele não está apontando o dedo na tua cara para falar do teu erro, não. Jesus, ele tem cura. Jesus, ele tem salvação. Jesus, ele tem perdão para a tua vida. Porque sem o perdão vai ser impossível nós alcançarmos a Deus. Sem nos arrependermos vai ser impossível alcançarmos a misericórdia de Deus. Porque quando nós entendemos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, vai ser onde nós vamos entender também que não é de qualquer maneira que devemos estar aqui, não é de qualquer jeito que devemos estar aqui neste altar, nesta casa santa, mas sim é se santificando cada vez mais, sim é se purificando cada vez mais, porque a palavra de Deus vai dizer: aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais, limpe-se mais, porque quanto mais você se limpa, quanto mais você se prostra, mais Deus vai te levantar, mais Deus vai exaltar o teu nome, para que o nome dele venha a ser glorificado através da tua vida, porque poucos entendem que para nós crescermos, nós não temos que nos humilhar diante do homem, não. Nós não temos que nos humilhar diante da mulher, não. Mas para nós crescermos, nós temos que se humilhar diante da presença de Deus. Nós temos que se humilhar diante da face de Deus. Aleluia. E para finalizar a palavra desta noite, nós vamos ver que Jesus que o ladrão vai dizer para Jesus: ei, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o mais interessante é a resposta de Jesus. O mais interessante é a resposta que vai vir depois. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos apontando pessoas que estão vivendo lá no mundo de qualquer maneira. A palavra de Deus vai dizer que nós não estamos aqui para julgar. Nós não somos juízes, nós vamos julgar depois que nós subirmos com o Senhor. Aí nós vamos julgar junto com o Senhor. Mas nós não estamos em posição de julgar quem está lá fora, não. Porque olha só o que eu entendo com a vida deste ladrão. Jesus estava ali, o ladrão estava ali. Em última ocasião, sabe o pedido de ladrão? Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que eu entendo isso? Em seu último momento de vida, em seu último suspiro de vida, ele se arrependeu. E ele reconheceu que havia um Deus que estava ali presente. Ele reconheceu que Jesus poderia salvar. Ele reconheceu que Jesus poderia dar mais uma oportunidade para ele. E o mais interessante é a resposta de Jesus para ele: ei, filho, talvez você viveu de uma maneira errada a tua vida toda. Talvez você passou um tempo de luta nesta tua vida toda. Mas hoje, ainda hoje, você estarás comigo no céu. Porque a resposta de Jesus, olha a Deus, não vai ser para nos jogar no abismo, não. Porque Jesus, ele está vendo o arrependimento do nosso coração. Jesus, ele está vendo a sinceridade do nosso coração. Então começa a ser sincero com Jesus. Começa a se arrepender de coração mesmo. Não começa a olhar e se arrepender somente da boca para fora, não. Começa a se arrepender de coração mesmo. Porque quando você se arrepende de coração, Jesus, ele está sondando o teu coração. Jesus, ele está sentindo o teu coração. Jesus está vendo o arrependimento do teu coração. E o mais interessante é que quando nós vamos ver a respeito de perdão, vai ser onde esta noite está sendo um culto de Santa Ceia. E para nós tomarmos a Santa Ceia, nós não devemos tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Nós não devemos participar da Santa Ceia de qualquer maneira, mas sim é com o perdão sobre a nossa vida, sim é liberando o perdão para o nosso próximo. Talvez você está aqui esta noite e tem pessoas que talvez você errou, talvez antes de vir de casa, e talvez tem pessoas que você lançou uma palavra antes de vir de casa e não liberou o perdão. Mas não te preocupa não, porque ainda há tempo de você liberar o perdão. Começa a liberar o perdão aí,
fortalecer a tua alma, para que o Senhor possa fortalecer o teu espírito, e vai ser aonde Jesus vai te entregar, o Pai vai dizer: Pai, até aqui tudo eu fiz, Senhor, até aqui eu trabalhei para ti, está consumado, Pai. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando Jesus libera esta palavra, está consumado, Jesus está dizendo: está pago. E sabe aquele acusador que vem para te acusar do seu pecado, do seu erro lá do passado? Você pode olhar para ele e falar assim: ei, está pago, Jesus já pagou por mim. Sabe por que está pago? Porque a partir do que eu entendo que eu errei de coração, que eu errei de coração e eu me arrependo e peço perdão para Deus, vai ser onde Deus vai liberar o perdão para a minha vida, vai ser onde Deus vai perdoar a minha vida. Então que você possa entender esta noite que esta ida de Jesus até a cruz não foi em vão, não foi por acaso, não foi por nada, não foi para que eu e você pudéssemos estar aqui adorando o nome do Senhor. E o mais bonito que eu vejo, isso não é somente para nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor, é para que nós podamos estar lá com Ele adorando o nome dEle. Imagina só, é tão bonito nós estarmos juntos aqui adorando o nome do Senhor, é tão lindo nós estarmos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Imagina nós, todo mundo junto lá, adorando e exaltando o nome do Senhor, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque vai chegar um dia, o Senhor está preparando o dia. Talvez você pode até pensar: ah, mas está demorando muito, Jesus está demorando. Não te preocupa não, porque é no tempo dele, vai ser na hora dele. Mas uma coisa eu digo para você: esteja preparado, esteja firmado na rocha. Talvez ali no mundo você pode enxergar coisas bonitas que vão atrair a sua visão, coisas bonitas que o seu coração pode dizer: é ali onde vai haver aquilo que eu necessito. Mas não se engane, não deixe o seu coração se enganar não, porque a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem engana a si mesmo, mas Deus é maior para guardar a sua vida, Deus é maior para proteger a sua vida. Então entenda esta noite que Jesus está dando mais uma oportunidade, como foi louvado aqui, como foi adorado aqui. Talvez hoje possa ser o último louvor, talvez hoje possa ser o último culto. E se Jesus vir depois, como é que você está com Jesus? Será que você está preparado? Será que você está pronto para subir ao céu? Então começa a se preparar esta noite, porque esta noite é dia de restauração, esta noite é dia de renovo sobre a tua casa, esta noite é dia de uma nova história para a tua vida, é dia de uma nova história para o teu ministério, e tudo aquilo que tu pedia para Deus vai começar a se concluir através dessa noite. Esta noite vai ficar marcada em tua vida, esta noite vai ficar marcada no teu coração, porque quando você passa a entender que Jesus está te guardando, que Jesus está cuidando de você, você vai começar a compreender que somente o melhor Deus tem para a tua vida. Aleluia. Se coloque de pé para mim, está orando pela tua vida, está passando ao pastor. Aleluia. Então que você possa entender que através do perdão você vai alcançar o céu. Através de liberar o perdão você vai alcançar as maravilhas do Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração para mim, estar orando pela tua vida aqui esta noite. Senhor Deus, Pai maravilhoso, aqui, Senhor, eu coloco cada vida, Pai, aqui eu coloco esta igreja abençoada, esse ministério abençoado, Deus, que o Senhor possa operar, Deus, de uma maneira sobrenatural, Pai, sobre este lugar, sobre este ambiente, Pai. Venha usando, Pai, cada vida esta noite, vai tocando, Deus, sobre cada vida que está aqui neste lugar, Deus, para que eles possam entender que há um Deus que guarda, para que eles possam entender que há um Deus que cuida, Deus, fortalece, Deus, a vida de cada um. Aquele que está fraco, Deus, começa a preencher com o teu Espírito. Aquele que está necessitado, Pai, começa a restaurar, começa a dar força, começa a dar ânimo, Senhor. Assim, Pai, eu coloco sobre tuas mãos, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço pela oportunidade.